Revisão do FGTS. Ministro do governo Lula, Haddad, liga para Nunes Marques para tratar sobre questões do processo. Nesse vídeo quero falar para vocês sobre essa reportagem que foi veiculada pelo Infomoney ontem, recentíssima, tratando sobre o processo de revisão da FGTS. Só fica comigo até o final para você entender o que o ministro do governo Lula foi falar com o ministro lá do STF, Nunes Marques. Só ficar comigo até o final. Oi gente, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje para falar um pouquinho sobre revisão do FGTS, últimas notícias da revisão do FGTS. O ministro da Fazenda, Haddad, ligou lá para o ministro do STF, Nunes Marques, tratando sobre algumas questões do processo. Reportagem recentíssima, veiculada pelo Infomoney, e eu te explico tudo aqui agora, o que foi falado, o que aconteceu, mas já vai deixando para mim nos comentários se você acha que os trabalhadores ainda podem ganhar a revisão do FGTS ou se já perderam, e se você acha que essa ligação pode beneficiar ou atrapalhar o trabalhador. Deixa para mim nos comentários, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e acompanha lá o nosso Instagram, @RodrigoLatiaDV, siga lá o Instagram. Gente, olha aqui a reportagem, revisão do FGTS. Haddad diz que ligou para Nunes Marques para agradecer por pedido de vista no STF. Vamos aqui entender essa questão. O ministro afirmou que FGTS é um patrimônio do trabalhador e que o governo terá o tempo necessário para calcular o impacto de eventual decisão do Supremo. E aí, o governo quer calcular o impacto? Será que ele já quer prever uma eventual decisão do STF? Vamos aqui entender melhor essa questão. A reportagem do dia 3 de maio, gente, olha só. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, afirmou nesta terça-feira, dia 2, que ligou para Cássio Nunes Marques, ministro do Supremo Tribunal Federal, e o agradeceu pelo pedido de vista no julgamento sobre a revisão do FGTS. Não sei se vocês lembram, a gente falou aqui no canal, gente. Quem acompanhou a transmissão ao vivo, começou a segunda parte do julgamento da revisão do FGTS, foi dada a palavra para a ministra Rosa Weber, ela passou a palavra para o ministro Nunes Marques e no voto dele ele pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para analisar a revisão do FGTS, para analisar a questão do processo. E aí o julgamento foi suspenso. E aí vem aqui, o julgamento foi suspenso com 2 votos a favor para equipar o rendimento do FGTS à poupança, mas ainda faltam os votos de 8 ministros. Haddad afirmou que o pedido de vista de Nunes Marques dará ao governo o tempo necessário para fazer as contas sobre o impacto em relação do FGTS, que é um patrimônio do trabalhador. Interessante, gente, que ele ligou para o ministro para conversar, para agradecer, e o interessante é o que? Esse ministro ainda não votou. Será que nessa ligação ele falou alguma coisa a favor do trabalhador ou contra o trabalhador? Porque a princípio esse ministro, Nunes Marques, ainda não votou, gente. Muito interessante essa questão. O que foi falado nessa conversa? A gente não sabe. A gente pode apenas especular. Deixa para mim nos comentários. Será que o Haddad trouxe algum argumento favorável para o trabalhador lá para o ministro? Pois é, gente, aqui só fala da ligação e não entra nesses detalhes. E aqui um detalhe é que o julgamento da revisão do FGTS segue em aberto. Conforme bem esclarecido aqui na reportagem, faltam ainda 8 ministros votarem. Votaram 2, reconhecendo o FGTS tem que render igual à poupança, mas não reconheceu o pagamento dos valores atrasados, ou seja, o prejuízo do passado. Segundo lá o Barroso, tem que ser discutido com o Congresso Nacional, entre os sindicatos. Mas, até então, só votaram 2 ministros. O terceiro, que seria o Nunes Marques, pediu vista. Dando sequência aqui, o ministro da Fazenda disse também que tratou do tema com o presidente Lula. Olha que interessante, gente. Além do pagamento de emendas parlamentares previstas no orçamento deste ano. Olha aqui, abre aspas para o Haddad. Olha só, gente. Estamos falando de centenas de bilhões de reais. Liguei para o ministro Cássio agradecendo a oportunidade de que o pedido de vista oferece para a Fazenda
Banco Central e a AGU, que é a Advocacia Geral da União, possam ter mais tempo para entregar os cálculos de impacto, afirmou Haddad. O ministro da Fazenda afirmou ainda que o impacto ocorrerá nos contratos de financiamento de obras em vigor que o FGTS financia. É importante que haja um casamento entre uma coisa e outra. Descasar o ativo e o passivo do fundo vai gerar um problema difícil de solucionar porque o fundo é muito grande. Olha só, gente, que interessante. Estão lá fazendo as contas. O Haddad fazendo a conta de um eventual julgamento positivo, de um eventual julgamento negativo. Pois é, a questão aqui é que o ministro ligou lá para o Nunes Marques para tratar sobre a revisão do FGTS, ou seja, o tema está sendo discutido. Aqui vem tratando sobre a questão do julgamento, que o Nunes Marques pediu vista no dia 27/4, logo no início da sessão, isso eu já falei para vocês. E aqui, gente, vai uma questão muito, mas muito interessante. O pessoal está me perguntando, Rodrigo, quando que o julgamento vai voltar? Segundo o próprio ministro do STF, ele afirmou que o pedido de vista não deve demorar. Me comprometo a trazer o tema de volta ao plenário na maior brevidade possível. O ministro justificou o pedido dizendo exatamente que o governo não tinha calculado o tamanho do déficit se tiver que complementar o rendimento do FGTS. O ministro Luiz Roberto Barroso e André Mendonça já votaram para a remuneração do fundo não seja inferior à caderneta de poupança, mas defendeu que não seja retroativa, o que contraria lá o próprio Partido Solidariedade. E para fechar, se a maioria dos ministros seguir o voto do relator, a mudança na remuneração do FGTS passaria a valer só a partir da publicação da decisão do STF. Isso encerraria todos os processos que tramitam no judiciário pedindo a reposição das perdas para a inflação e evitaria um impacto de ao menos 661 bilhões nos cofres da União, segundo a AGU. Então, gente, basicamente é isso. O ministro lá do Lula ligou para o ministro do STF para falar sobre a revisão do FGTS. O julgamento ainda não temos data nova para acontecer, mas a gente fica aí especulando o que foi tratado nos bastidores dessa ligação do Haddad para o Nunes Marques. O julgamento permanece suspenso e vamos aguardar aí no próximo julgamento com o voto dos outros 8 ministros se os trabalhadores vão ou não ganhar esse processo de revisão do FGTS que certamente vai beneficiar milhares de trabalhadores. É isso, gente. Dúvidas, questões? Deixa nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.